O Aborto da Razão e o Monstro, por Paula Schmidt. A coisa mais intrigante no recente debate sobre o aborto é ver multidões de mulheres acreditando que estão agindo em sua própria defesa. É fascinante observar mulheres que passaram a pandemia tomando injeção no lombo sem exigir qualquer comprovante de eficácia ou segurança, de repente preocupadas com seu corpo, suas regras. Mas o meu corpo, minhas regras é só um slogan criado em agências de relações públicas e financiado por bilionários que já encurralaram o livre mercado e agora querem regular a sociedade. E o grupo mais obediente da sociedade continua sendo o das mulheres, mas só aquelas com útero. O caso do aborto me lembra um pouco a passeata de mulheres protestando pelo direito de fumar na década de 30 em Nova York, conhecido como Tochas da Liberdade. Lutando pelo seu direito de fumar, as inocentes sem noção não sabiam que quem tinha organizado a manifestação pelas mulheres eram os maiores fabricantes de cigarro, incluindo a Philip Morris. Mulher livre mesmo é minha amiga Cris, que passou a pandemia indo pegar os filhos na escola com uma camiseta que dizia "Meu corpo, minhas regras", sobre a imagem de uma injeção com uma barra vermelha, significando só entra no meu corpo o que eu quiser. No corpo dos filhos dela também só entra o que ela considera seguro, eficaz e saudável. Certamente vista por alguns na escola como leprosa social, Chris hoje é um ícone, alguém que disse não é não e que, paulatinamente, começou a ser abordada por outras mães com a mesma negligência, mas carentes da mesma coragem. As mulheres no topo, que fingem representar todas as outras, são um protótipo da submissão a interesses que sequer conseguem identificar. A submissão feminina é um projeto de governo, um plano global, uma realidade incontestável. Basta ver a facilidade com que homens se apropriam do termo mulher e, em questão de meses, usurparam os postos que mulheres levaram séculos para conquistar. Não precisou nada mais que uma peruca e um sapato de salto alto. Certamente não era a isso que Simone de Beauvoir se referia quando disse que a mulher não nasce como tal, mas se transforma. Não que Simone de Beauvoir me sirva de referência, mas são as mesmas tolas que passaram uma vida citando essa chata que hoje aceitam como algo justo e razoável que meninas se submetam a competir em esportes contra homens. Vejam Manuela Dávila usando com orgulhinho a camisetinha traduzida diretamente do Yankee: "Corram como uma garota". Como ela explica agora que a garota na qual outras devem se espelhar são pessoas que, às vezes, têm até pênis e testículos? Como ela acha que esse novo padrão de corrida vai afetar garotas que,
nunca vão conseguir competir na mesma velocidade que um ser humano que, totalmente privado de honestidade e vergonha na cara, tem muito mais testosterona e massa muscular. E como ela se sente sabendo que é esse ser humano desavergonhado que está determinando um novo recorde da categoria e o padrão a ser almejado? Tanto faz, claro. Manuela nunca se levou a sério. Tebet, Marina, Tabata, Glaze, Jandira, todas essas se lixaram para as mulheres. Elas gostam é de obedecer homem e já deram provas suficientes disso. Por isso elas não defendem prisão perpétua para estuprador. Por isso elas não querem a diminuição da idade penal. Por isso elas não ajudam as mulheres a se armar contra a força física do homem. O advento da pólvora fez mais para o feminismo que todos os estudos de sociologia, e é exatamente por essa razão que as femininhas são contra o porte de arma. Porque um revólver é a única coisa que equaliza uma força física desequilibrada por natureza. Mas essas farsantes dobraram a aposta. Não apenas impedem que a mulher use um objeto para se proteger, mas permitem que o homem com objetos comprados no shopping se passe por mulher e conquiste o que não conseguiam com a força física. Mulheres que permitiram uma substituição social por uma cópia mal feita e escrachada e aceitam a comparação com uma caricatura de gênero, são tudo menos corajosas e livres. Elas são mulheres de Stepford, Amélias de muitos homens, ironicamente machos brancos, e como diz outro slogan, bastante escrotos. A mulher foi tão anulada que perdeu o direito sobre sua própria determinação. Em breve, a definição de mulher será algo previsto no Código Penal. Qualquer bom observador do mundo consegue entender isso. Um caso recente ilustra o que está acontecendo. Uma propaganda de 1 minuto causou a suspensão permanente de uma empresa de artigos esportivos no TikTok por simplesmente defender o direito que meninas deveriam ter de competir apenas contra outras meninas. Não é necessário perder tempo me aprofundando nessa poça rasa. A lógica é básica demais para exigir explicação. Não há qualquer publicidade, uma única ofensa a transgêneros. O que é proibido ali é dizer que mulheres têm uma biologia diferente. No mundo de hoje, 2 mais 2 deixou de ser 4 e a corporatocracia faz de tudo para você se dobrar a isso, porque quem aceita mentir para si mesmo aceita tudo. A comodificação da mulher é completa, física e metalinguisticamente, porque ela não foi apenas transformada em objeto, mas está agora sendo literalmente definida por objetos. Sua essência se resume a sapatos, unhas longas e cabelo de nylon. E qualquer um com esses 3 adereços já pode ir para o parlamento e lutar pelo aborto.
O que aconteceu com o sem útero, sem opinião? Ora, aquilo morreu. O útero foi substituído por cílios postiços. A mulher não é nada, e o fruto do seu útero também não pode ser nada. O direito de abortar um bebê com 22 semanas de vida é apenas a continuação dessa comodificação. Objetos não fazem filhos, não dão vida, não têm poder algum. No máximo, a mulher pode ser tirada uma vida. Dar a vida será, muito em breve, um poder restrito a empresas autorizadas pelo Estado a regular a reprodução humana. E só não enxerga isso o trouxa típico que analisa o mundo como uma foto e não como um filme. Veja onde vai a curva e você consegue prever os próximos anos com facilidade. É nesse contexto que a defesa do aborto às 22 semanas de vida merece ser observado. Ao contrário do que falei na primeira versão desse texto, já existem leis que garantem o compartilhamento de responsabilidade entre marido e mulher pela geração de um filho, e a divulgação e promoção da existência desse mecanismo é uma maneira não violenta e civilizada de inibir a gravidez indesejada. O suposto pai, obrigado por lei a fazer teste de DNA e, se houver recusa, ele é considerado pai presumido. No governo Bolsonaro, o teste de DNA foi ampliado até a parentes do suposto pai, garantindo, assim, maior chance de responsabilização do homem num problema que frequentemente fica somente a cargo da mulher. Um outro mecanismo foi instituído no governo Bolsonaro para inibir gravidez indesejada, algo que nunca foi feito sob o governo da presidenta Dilma. Pela primeira vez no Brasil, as mulheres passaram a ter o direito de fazer laqueadura das trompas no serviço público da saúde, sem precisar do consentimento prévio do marido. O estupro como justificativa legítima para um aborto é fraco como argumento para a liberação geral da morte às 22 semanas. Estupros não são a maior razão de abortos no Brasil, mas a esquerda quer reduzir toda a sociedade à sua pior exceção, esperando o mais errado da vida e do ser humano. O mais desconcertante é que o crime de estupro para a esquerda justifica a morte do bebê, mas não do estuprador. E quando o pior que a esquerda teme ou espera de fato acontece, como a existência de um estuprador e assassino de um menino de 9 anos, ele merece um abraço gostoso como dado pelo Drauzio Varela. O atual debate sobre aborto é uma farsa, e isso para mim já ficou claro. Para começar, o termo aborto não se aplica, considerando que em 22 semanas o feto já está crescido o suficiente para sobreviver sem a ajuda da mãe, fora do corpo. O tal meu corpo, minhas regras perde o sentido diante dessa irrefutabilidade biológica. Mas, além da biologia, existem 1000 componentes morais e filosóficos que estão sendo jogados fora, junto com a água do banho. Um deles diz respeito à
responsabilidade existencial para, além da exceção dos casos de estupro, que independem da participação da mãe, existem infinitas possíveis causas para aquelas vidas que existir naquela barriga, menos uma, a vontade da criança. Não foi ela que escolheu estar ali e, portanto, ela jamais deveria sofrer as consequências da sua não escolha. Tal como morrer, viver, é bom lembrar, também é uma consequência. E nem todas as palavras do mundo iriam explicar o que eu quero dizer. Mas defender a prisão da mãe por 10 anos é outra atrocidade. Uma crueldade e injustiça que minha mente subcafeinada se recusa a discutir. Vou me ater ao que é tangível e irrefutável. O movimento pró-aborto tem várias motivações e a preocupação com a mulher é o menor deles. Como todo movimento social criado nos escritórios de ONGs financiadas por grandes monopólios, a preocupação com os mais fracos é apenas o verniz que esconde 1000 outros interesses. Um desses é a privatização da reprodução humana. Outro interesse é a redução populacional já cansativamente documentada como projeto explícito. Aqui neste artigo e aqui eu conto que a eugenia vem sendo adotada no mundo civilizado há décadas. E ela começou na Califórnia antes de ser exportada para a Alemanha nazista. Margaret Sanger, fundadora da maior centro de aborto do mundo, a Planned Parenthood, era também eugenista, especialista em examinar o QI das pessoas, alguém que mais de uma vez comparou seres humanos a ervas daninhas. Ela também defendeu a seletividade racial, como mostra artigo do The New York Times de 1923. Abre aspas. O controle de natalidade não deve ser indiscriminado e praticado impensadamente. Ele deve cultivar os melhores elementos raciais da nossa sociedade. E a supressão gradual, eliminação e extirpação dos defeitos da espécie, aquele mato que ameaça desabrochar das flores mais finas da civilização americana, fecha aspas. Muitos líderes negros nos Estados Unidos já questionaram publicamente a razão pela qual a Planned Parenthood é mais presente em bairros de moradores negros do que de brancos. Uma das coisas mais notáveis e constrangedoras é que, quanto mais os animais passam a ser sagrados, menos valor é atribuído ao ser humano. Para o presidente da República, uma criança nascida de um estupro é um monstro. Para o STF, uma criança pode morrer no útero com um método tão cruel e doloroso que seu uso é proibido em animais. Isso não é por acaso. Enquanto o consenso midiático e monopolístico vai exigindo o uso de produtos veganos e o fim de testes em animais, o uso de produtos biológicos humanos é cada vez mais tolerado com naturalidade. Foi por isso que a atriz Sandra Bullock
confessou entre muitas risadas no programa da Ellen DeGeneres que usou um produto facial feito de prepúcio de bebês coreanos. Sandra tranquilizou o público norte-americano explicando que o produto que foi extraído de um pedaço de pele veio de uma pessoa jovem, longe, bem longe daqui. Existe todo um mercado que fomenta experimentos cosméticos que usam produtos humanos, inclusive a placenta, mas muitos desses produtos são derivações celulares, células fetais que vão se replicando em laboratórios décadas depois da morte do feto. Essas linhas celulares são usadas em várias picadas. Mas recentemente a Folha de São Paulo tentou desmerecer questionamentos a esse mercado quando criticou o deputado Sóstenes Cavalcante. O deputado disse que o jornal, abre aspas, desinforma em post ao afirmar que fetos de bebês abortados são usados na indústria de cosmético. Não há evidências disso. Fecha aspas. Existe, porém, uma ironia nada fina nessa história, algo que faria um jornal a respeito se envergonhar, se jornal tivesse essa capacidade. Como conta a Folha em artigo de checagem patrocinado pela gigante do cigarro Philip Morris, e essa ainda não é a ironia a que me refiro. Abre aspas. Para embasar suas declarações, o deputado usa a captura de tela de um texto de Carlos Heitor Coni, publicado na Folha, sobre o livro Babies for Burning, de 1974. Na coluna de 2008, Coni escreve que os autores de Michelle Litchfield e Susan Kentish souberam, por meio de informações esparsas, que a indústria do aborto, como a qualquer indústria moderna, tenha uma linha de subprodutos, a venda de fetos humanos para fábricas de cosméticos. O que Cavalcante omite, entretanto, é que o conteúdo do livro foi desmentido ainda na década de 1970, fecha aspas. Para quem não percebeu, a Folha está dizendo que Coni recomendou e tratou como verídico em 2008 um livro que já tinha sido desmentido havia mais de 3 décadas. Bobo foi o deputado que confiou na Folha. O artigo original, até hoje, sem nenhuma correção, está salvo no archive.org. Existe um vácuo notável no debate do aborto. Uma análise profunda das possíveis consequências sociais de uma ampliação e sistematização desse procedimento, sancionado e financiado pelo Estado. Mas até isso é difícil, porque a própria questão moral do aborto é transitória e muda de acordo com quem está falando e de que quem se está falando. Em outubro de 2010, os brasileiros estavam divididos entre Dilma e Serra na disputa do segundo turno das eleições presidenciais. Dilma se declarou contra o aborto, como mostra neste vídeo. Para fechar a narrativa com chave de ouro, no dia 17, a menos de 2 semanas da votação, a colunista social Mônica Bergamo
publicou uma fofoca feita sob medida para esta ocasião, referindo-se à mulher de Serra, adversário da candidata do PT, referindo-se à mulher de José Serra, adversário da candidata do PT. O título do artigo diz tudo que você precisa saber para entender a importância e a manipulação política do tema. Abre aspas. Mônica Serra contou ter feito aborto, diz ex-aluna. Fecha aspas. O link para este artigo encontra-se na descrição deste vídeo.